Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como fazer alquimia na vida real, né? E isso vai mudar a sua vida, porque você vai entender um pouquinho dos conceitos, né, que eu como alquimista posso passar para você. É logicamente que a gente tem a limitação de tempo aqui do podcast, do vídeo, e logicamente não tem como a gente ficar falando de conceitos que são antecessores a nós, né? Então das antigas civilizações, que tem o conceito da alquimia, em apenas 10 minutos ou alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, demandaria horas, demanda mesmo, não só horas, mas dias. Por isso que nós temos os nossos cursos, treinamentos e mentorias para a gente continuar se falando, né? Que basicamente aqui é um contato que nós temos, é um momento muito rápido, mas é isso que eu quero te dar até de introdução, porque tem gente que às vezes coloca comentários, não, mas você não falou nada sobre isso. Eu falei, mas não tem como a gente se aprofundar, tá bom? Deixando bem claro e sendo bem sincero, você sabe disso, tá bom? Vamos lá. Alquimia, pessoal, tem a ver com o conceito das antigas civilizações, né? Então, primeiro de tudo, da onde que vem essa palavra alquimia? Quando a gente pensa na etimologia da palavra, que é a origem das palavras. Basicamente, a alquimia vem de alquemia, né? E basicamente tem a ver com o árabe, tanto que esse radical al, né? A-L, né? Que em árabe al. Então, você vai ter em várias cidades, até mesmo nomenclaturas em português de alimentos. Você vai pensar na alface, né? Alface, alfafa, né? Então você vai ter até cidades em relação a isso, por exemplo, você tem uma cidade na Espanha, inclusive tem uma cantora, uma artista, né? Ela é compositora, chama Lorena McKinney, não sei se você conhece, mas tá uma dica aqui de CD que ela gravou, um DVD que ela gravou na cidade, no castelo que os mouros, né, os árabes construíram na região da Espanha, da Conquista ali, que chama Alhambra, né? Alhambra, né? Então, basicamente, tem a ver com isso. E, logicamente, a gente poderia discorrer muito sobre isso, mas os árabes que basicamente deram essa vertente em relação à palavra, que tem a ver com alquimia. E al tem a ver com alguma coisa daquela origem, né? Então, né, basicamente, quêmia. O que é quêmia? Basicamente, nas antigas civilizações, o Egito que nós conhecemos, ele não se chamava Egito. Ninguém chamava de Egito. Os gregos chamavam, né, no caso, a região que é o Egito, que é Ad Aegyptium, né? Então seria no sentido de além do mar Egeu, tá? Por isso que nós chamamos o Egito de Egito, tá? E se aquela região foi chamada de Egito, como que era antes, Diego? Né? Os Atlantes, as antigas civilizações, a Lemúria, o continente de Mu chamava aquela região. Chamava de Ken ou Kemet, tá? Por isso que a gente vai ter essa palavra alquimia, que é de Kemet. Porque ali naquela região eles desenvolveram saberes, aprendizados, técnicas, estratégias de conexão com o seu eu superior, que é você, né? O seu mestre superior, mestre ascenso, muitas vezes é você em outra dimensão, em outra realidade. Por isso que, quando a gente fala sobre isso, tem que entender as antigas civilizações e trazer isso para hoje. Porque o que está acontecendo lá está acontecendo em paralelo. E aí você começa a entender melhor as coisas, por que estão acontecendo do jeito que estão na sua vida. E por que isso pode te ajudar? Né? Saber esses dizeres, esses saberes, essas técnicas das antigas civilizações. Porque, basicamente, isso tem a ver com o encontro de o que você é para você conseguir alcançar aquilo que você precisa fazer por você. E a gente não pensa muito assim. A gente acha que, por exemplo, eu tô com um problema financeiro, Diego, isso aí não vai me ajudar. Diego, eu tô com um problema na minha família, isso aí não vai me ajudar. Eu tô com um problema de saúde, o meu filho, a minha esposa, meu marido, isso aí não vai me ajudar. Eu tô com um problema no trabalho, Diego, isso aí tá fazendo perder meu tempo. Pois é. Quanto mais você permanecer nesse estágio, frequência vibracional baixa, e aí, no caso, escassez, você vai não querer procurar o conhecimento. E nesse instante que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no ano astrológico de Mercúrio, que é o melhor momento para você buscar o conhecimento, porque Mercúrio é conhecimento e comunicação. Quanto mais você procura conhecimento, menos você sabe, mais humilde você fica, mais fácil é de você lidar com os seus problemas. Porque quando você escolhe uma vida difícil, sua vida é fácil. Quando você escolhe uma vida fácil, sua vida é difícil. Guarda isso. Porque daqui pra frente, quando eu falar sobre alquimia aqui durante o vídeo, o podcast, vai ficar mais fácil de você entender qual que é a funcionalidade daquilo que eu tô falando pra você. Tem gente que não gosta de ficar falando das antigas civilizações, eu sei. Não gosta de história. Por causa do seu professor, meu amigo, minha amiga. Por causa da sua professora. Ele não tinha paixão. Tava lá só pelo salário. Ou mesmo até por um partido político pra... como que é o verbo? Programar as crianças de um jeito para que elas entendessem que a história é só daquele jeito. Né? Não tem paixão, não tem amor.
Quando você entende as coisas de uma outra maneira, você começa a ver, caramba, faz muito sentido, Diego. A minha vibe, eu senti uma coisa dentro de mim, né? E é muito assim, a gente vê os comentários, né? O pessoal fala, caramba, eu senti algo despertar dentro de mim que estava escondido, eu não sabia que eu tinha esse poder. E é isso que acontece. A alquimia faz isso, né? Eu procurei a alquimia para mim, eu sou alquimista, né? Faço parte de organizações, sociedades secretas, escolas iniciáticas. Nós temos a nossa própria escola de mistério, que é a Academia da Alquimia da Mente, que nós nos aprofundamos disso, porque esse conhecimento precisa ser externalizado, né? E como que isso pode funcionar na sua vida? Entenda que a alquimia não é só aquele conceito basilar, né? Ah, vamos transformar chumbo em ouro. O rei Midas, ele tocava as coisas e transformava em ouro, né? Não é nesse conceito apenas material. A alquimia tem a ver com a transcendência. Quando você procura, por exemplo, por grandes alquimistas, Ibicina, que é também conhecido como Avicena, né, em português, você vai procurar por Paracelsus, você vai procurar, por exemplo, por Pitágoras, né? No caso, a gente vai ter, né, os antigos também que habitavam em Alexandria, né? Antes da destruição da Biblioteca de Alexandria, você vai ter Nicolas Flamel, você vai ter, por exemplo, até pessoas que vão fundar outras escolas iniciáticas, maçonaria, ocultismo, esoterismo, né? E logicamente distorcendo às vezes para uma coisa mais negativa, né? Então, mais às vezes meio satânica, como também de luz, né? E a nossa linha é uma linha de luz, né? Pitagórica, de ajudar você a crescer, de ajudar o nível de consciência da humanidade a crescer, porque já estamos em vários séculos, vários milênios, sendo controlados por uma matrix mental, sempre levando a gente para o medo e para a escassez. Já está na hora de dar um basta nisso. Por isso que a gente está aqui, para te ajudar. Não só agora, mas essa mensagem, ela é atemporal. Eu posso falar isso para você daqui a 1 bilhão de anos, 10 milhões, e assim por diante, ou mais para trás também no passado, essa mensagem não vai mudar, né? E quanto mais nós evoluímos, mais todos evoluem, em todos os sentidos, economicamente falando, socialmente falando, politicamente, na verdade, a gente nem deixa de ser esse sistema político que nós utilizamos em todos os países, que nós achamos que é a última bolacha do pacote, e vivenciamos de verdade aquilo que nós podemos vivenciar, que é basicamente nenhuma pobreza, nenhuma energia que na verdade nós precisamos pagar, né? Basicamente o verdadeiro nível que nós já poderíamos estar. Porque vários alquimistas, inclusive Nikola Tesla, que talvez você já conheça, ou ouviu, né, por algum lugar, já descobriu, por exemplo, né, a energia limpa. Então nós não vamos criar energia limpa, já foi criada por pessoas antes de nós e estão sendo criadas antes de nós. Então, por que na verdade a gente não está usando? E aí que está. Esse é o conhecimento da alquimia. Quanto mais você conhece, menos você sabe. E logicamente tem os elementos da alquimia, né? Que é basicamente terra, fogo, ar, água e éter. Aqui nos vídeos do YouTube, ou mesmo nos vídeos onde você estiver vendo a gente, os podcasts, você pode procurar por cada vídeo que eu descrevi cada elemento para você. Vou falar de uma forma simples e fácil para você entender, mas é óbvio que se você quiser aprofundar, tem os vídeos, e se você quer aprofundar ainda mais, tem os nossos treinamentos aqui dentro da equipe, tá bom? Da empresa. Então, o elemento terra é para você aterrar, é para você colocar pé no chão. São aquelas pessoas, às vezes, por exemplo, depende da astrologia, mesmo do signo, né? Todo mundo tem todos os signos, mas tem gente que só viaja, não é assim? Só viaja na maionese. Precisa de terra, aterrar as ideias para concretizar. Elemento fogo. Então, significa até nas antigas civilizações se utilizava o coração como referência, porque o coração é fogo. É a sua essência de verdade. A essência não está no cérebro. É por isso que você vê, por exemplo, o foco hoje falando de inteligência artificial, mas não vai ser você, porque você está aqui. Olha que interessante. E isso faz com que você desperte o seu verdadeiro poder. É isso que você pode estar sentindo, me ouvindo, me escutando, me assistindo. Nesse momento, você está sentindo a sua essência vibrar. É o seu coração. E tem gente que está com a essência meio que morta, né? Não está dando chance para isso. Por isso precisa de fogo. Ou mesmo abaixar um pouco o fogo, aí também tem que equalizar. Nós temos o elemento ar. O elemento ar é o quê? Mental. O que você está investindo? Livros, cursos, treinamentos, mentorias? O que você está, por exemplo, usando o ar também para levar a sua mensagem? Ou mesmo, vai com calma, né? Você não precisa converter ninguém. Ninguém precisa acreditar naquilo que você acredita. Tenha humildade. Né? Tem o elemento água. O elemento água tem a ver com o quê? A adaptação, a dinâmica. E essa adaptação tem que ser algo que você entenda que tem que acontecer. Porque se você tiver muita terra, por exemplo, você é uma pessoa muito materialista, né? E a matéria é boa. Não estou dizendo que a matéria é ruim, mas só isso não é suficiente. Então a água é o que? Ela leva, ela se adapta ao copo, ela se adapta ao bule, ela se adapta a uma garrafa, ela se adapta ao oceano. A mesma coisa tem que ser com você tem que se adaptar também, sair da zona de conforto. E o éter junta tudo.
né? Você vai ver que, na verdade, vários cientistas físicos sempre estudaram o éter, não só de hoje, mas sempre. Você vai ver, por exemplo, a palavra éter desde Einstein, Newton, né? Você vai ter Leibniz falando, você vai ter, por exemplo, outros óticos, né? Dentro da física da ótica também estudando. E ao longo da história da humanidade sempre estudando o éter, porque o éter seria a junção de tudo. Hoje nós poderíamos chamar de campo quântico, né? Seria o desconhecido, o átomo, o conceito que nós utilizamos de átomo na física. Mas basicamente tem a ver com qual que é essa junção? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Por que é tão perfeito? E mesmo a imperfeição é perfeita. O caos é perfeito. Porque tem uma origem por trás que é a lei natural, que a gente também ensina aqui dentro do nosso curso de treinamentos. O grande lance é entender. A alquimia, ela usa todos esses elementos e faz com que você compreenda o passado usando o passado no presente, o futuro usando no presente. Então, quando você se torna alquimista, e a gente forma você, se você quiser conhecer mais, a Academia da Alquimia da Mente, para você dar o próximo passo. É lógico que você tem que investir tempo e dinheiro e trabalho, né? Não existe nada na natureza, no universo, nem na natureza verde. Você é natureza também. Não existe nada na criação, no universo, que não exija trabalho, que é de uma hora para outra. Isso não é uma lei matemática. Isso não dá para alterar. Não existem atalhos no universo. Se você se compromete de verdade, se você está presente, é isso que a alquimia vai te ajudar. Entendeu? E aí, nesse caso, são para poucas pessoas, como a gente sempre fala. Alquimia da mente não é para amadores, física quântica não é para amadores, neurociência não é para amadores. Se você quer dar um passo sustentável, forte, em direção àquilo que você quer fazer na tua vida, clica no primeiro link da descrição que a gente pode te ajudar em relação a esse processo dinâmico em relação à sua própria evolução. É só clicar aqui no primeiro link da descrição, no podcast, no vídeo, que a gente tem um treinamento que vai poder te ajudar nesse processo também, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais podcasts e vídeos por aqui. Um abraço!